Na novela A Usurpadora. Na mansão, Lalinha está encantada com um montão de roupas que ganhou da patroa e diz: "Puxa, como a senhora é boa, mas a outra?" Paola pergunta de que outra a mocinha está falando, e ela diz que estava se referindo a outra personalidade da mulher. A mulher resolve amaciar mais um pouco a empregada, e dizendo que ela vai receber muito dinheiro, avisa que a moça precisa colaborar e ser totalmente sincera e leal com ela. Paola também deixa claro que a garota não tem com o que se preocupar caso alguém da mansão descubra sobre o que as duas conversaram e quiserem mandá-la embora, pois a leva consigo para onde for. Lalinha se dá conta que a patroa está pensando em ir embora daquela casa, e Paola confirma a suspeita da moça. A madame, então, começa o interrogatório e quer saber se a família suspeita dela. A empregada dá com a língua nos dentes e conta que ela já foi desmascarada por todos os que moram naquela casa. Como se não bastasse, a fofoqueira de tranças e lacinhos diz ainda que a história de Carlinhos estar no colégio interno é mentira e o menino na verdade fugiu de casa e ninguém sabe onde ele está. Na sua mansão, Rodrigo diz à esposa que acha que Paulina fugiu porque estava com a consciência pesada e foi realmente muito ousada. Patrícia concorda e diz que é justamente por isso que estranhou quando soube da fuga da mocinha. Rodrigo revela à mulher que Paulina deve ir para a cadeia assim que for encontrada pela polícia, e acha que a moça tem consciência disso. Na comunidade, Antônia chega em casa e passa por cima de Carlinhos com as sacolas e tudo. Isabel, que está fazendo a comida, fica brava e manda a irmã tomar mais cuidado. As duas brigam novamente e Isabel, de saco cheio, avisa Antônia que aquela é a última vez que ela faz algo contra o menino e diz que vai chamar a polícia. Antônia, então, joga na cara da irmã que, se ela fizer isso, vai dizer que ela sequestrou o guri. Na mansão, Paola confirma com Lalinha a história da fuga de Carlinhos, e a empregada ainda diz que isso aconteceu um dia depois que a usurpadora foi embora daquela casa. A mulher pergunta a Lalinha por que esconderam este assunto, e a mocinha responde que o motivo é porque a família decidiu não revelar nada à patroa. A empregada ainda conta que os patrões acreditam que ela e a usurpadora vão se encontrar, e aí poderão descobrir onde está Carlinhos. Paola se dá conta que está sendo vigiada, mas se pergunta por que Paulina levou Carlinhos embora, afirmando que se ela for pega, será presa imediatamente. A mulher começa a gritar e diz: "Ela vai ficar muitos anos na prisão e vai me arrastar junto com a sua loucura. Mas que droga!" Na delegacia, Merino diz a Amador que tem nas mãos um caso muito especial, mas que deve ser tratado com muita discrição, pois não quer nada publicado sobre aquilo. Amador se interessa, e o delegado diz que aparentemente se trata do rapto de um menino. Enquanto isso, Antônia e Isabel continuam discutindo por causa do menino. Na mansão, Lalinha pede à patroa que fale com a usurpadora e peça para ela devolver Carlinhos para a família, mas Paola diz que não tem contato com a mulher. A empregada, então, conta que todo mundo acha que a patroa é cúmplice no rapto de Carlinhos, mas pede que ela se comporte como se não soubesse de nada. Paola se dá conta que pode ser denunciada à polícia e diz à empregada que precisa muito da ajuda dela. De repente, a mulher pergunta à empregada sobre o seu diário, e Lalinha, toda sem jeito, diz que não sabe muita coisa sobre isso, pois a usurpadora deixou o caderno no quarto e Stephanie deve ter lido, pois rasgou algumas páginas e jogou no lixo. Paola quer saber se o diário ainda está com sua cunhada, e a empregada diz que não sabe. A mulher, então, conta à mocinha que precisa pensar muito bem no que vai fazer. Na delegacia, Merino conta toda a história do sequestro de Carlinhos e pede a Amador que vigie a casa dos Bracho 24 horas por dia, 7 dias na semana, até descobrir alguma coisa. Sozinha em seu quarto, Paola conversa consigo mesma e diz: "Eu acabei caindo em uma armadilha e tenho que sair dela. A melhor solução é eu ir embora daqui novamente. Mas não com o Alexandre. Não, inválido do jeito que está não é interessante. Eu preciso de um homem. Preciso de Douglas Maldonado. Agora, como Paola Bracho. Até que ele descubra que eu sou Noélia." Enquanto isso, Moacir leva Carlinhos para brincar na beira do lago e ensina o menino a pescar. E na cidade, Paola termina de escrever uma carta para Douglas Maldonado. Ela chama Lalinha e pede à empregada que mande Pedro entregar o envelope imediatamente na casa de Maldonado. A garota vai correndo falar com o motorista, mas diz a ele para não contar nada ao patrão, senão vai dar o maior rolo. Em seu quarto, a maluca continua falando sozinha e diz a si mesma que não vai embora sem antes fazer o marido sofrer mais um pouco. Minutos depois, ela encontra o marido na biblioteca da mansão e diz que precisa conversar um pouco com ele. Pedro chega à casa de Maldonado e entrega o bilhete de Paola ao mordomo, pedindo que ele entregue o envelope diretamente ao seu patrão.
Braulio corre para dar a carta a Maldonado, dizendo que a carta é de Paola. Depois de ler o conteúdo do envelope, o pintor, radiante, diz ao mordomo que finalmente a madame está em suas mãos. Na biblioteca da mansão, Carlos Daniel diz à esposa que há vários dias ela não vai à fábrica, e aquilo não pode continuar, pois ela precisa assinar papéis e dar andamento em diversas coisas. Paola diz que se cansou da fábrica, mas o cara não cede. Os dois acabam discutindo, mas Paola resolve surpreender o marido e pede a ele que a leve para ver Carlinhos no internato. Carlos Daniel diz que isto não é conveniente, pois o garoto vai querer voltar para casa e as coisas vão ficar piores. Ele diz ainda que os dois precisam ir à fábrica para trabalhar, e Paola topa na hora, porém com uma condição, que naquela tarde a leve para ver o menino. Enquanto isso, Maldonado lê a carta de Paola, que agradece o almoço, e diz que tem certeza que os dois vão chegar tão longe quanto os dois desejam. Braulio continua afirmando que aquela não é a mesma Paola Bracho, com quem ele negociou os 2 milhões de dólares. O pintor diz que já deu esse dinheiro como perdido, mas, seja a senhora Bracho ou seja Noélia, não poderá mais escapar dele. Na mansão, Paola pressiona o marido, que continua dizendo que não vai ver o garoto naquela tarde. Paola então pede o endereço e diz que Pedro pode levá-la até lá. O cara determina que os dois vão visitar Carlinhos no internato no final de semana. E a moça joga na cara dele que agora tem certeza de que ele está escondendo alguma coisa. Carlos Daniel resolve contar tudo à avó, e diz que acha que Paola já se deu conta que foi descoberta. Piedade, então, afirma que a única pessoa que poderia ter revelado o plano da família é Lalinha, que sempre foi comprada por presentes dados por Paola. Carlos Daniel chega ao escritório e finalmente consegue beijar Verônica. Leda entra bem na hora e pega os dois em flagrante. Nesse meio tempo, Amador resolve se aproximar de Lalinha. Paulina diz a Brígida que vai levar Zenaida ao geriatra e pede à moça para chamar o motorista. Mas Osvaldo aparece e diz que precisa muito conversar com ela. Paulina consegue se livrar de Osvaldo e, limpando a boca, diz ao cara que ele lhe dá nojo. O rapaz diz que ainda a ama, mas ela joga na cara dele que o amor dele era tão forte que a abandonou para se casar com outra por dinheiro. Indignada, Paulina diz que o rapaz não lhe interessa mais e avisa que vai contar tudo para Lulu. Na empresa, Leda briga novamente com Verônica e diz à secretária para parar de dar em cima de Carlos Daniel, pois aquele homem é dela. A moça responde que não precisa ficar se oferecendo para homem nenhum e coisa e tal, mas Leda, furiosa, afirma ter visto os dois se beijando mais cedo. Mas Verônica deixa claro que sabe que Carlos Daniel não tem nenhum interesse nela. Enquanto isso, na calçada da mansão, Amador joga todo o seu charme para cima de Lalinha e diz que está observando a moça há alguns dias, explicando que se interessou muito por ela e, por isso, já sabe algumas coisas a seu respeito. Lisonjeada, a empregada resolve dar bola para o rapaz, sem saber que ele é um investigador da polícia. Na casa de Lulu, a briga entre Osvaldo e Paulina continua. O cara diz que tem muito dinheiro e pode ajudá-la, mas a moça, cada vez mais brava, diz que o dinheiro é da patroa, que sustenta o moço e seus vícios, além de ter que aturar as grosserias e humilhações dele. Osvaldo acha que o desprezo da ex-namorada é um sinal de que ela ainda o ama, mas Paulina deixa claro que, na verdade, tudo o que sente por ele é asco. Quem também continua brigando é Verônica e Leda, que diz à secretária que, na próxima vez que pegar a secretária dando em cima de Carlos Daniel, vai dar uma surra nela que vai fazê-la parar no hospital. E enquanto Amador convence Lalinha a ir ao cinema com ele naquela noite, Osvaldo conta a Brígida que ele e Paulina já foram namorados. Assim que a mocinha entra na mansão, Adelina avisa Piedade que chama a empregada para uma conversinha. Assim que a menina se aproxima, Piedade pergunta se ela já deu com a língua nos dentes e contou a Paola tudo o que a família Bracho já descobriu sobre ela. Lalinha dá uma de ofendida e diz que jamais faria algo parecido, aproveitando para perguntar por que a vovó está desconfiando dela daquela maneira. Sendo sincera, Piedade diz que ela é a única funcionária da mansão que aceita ser subornada pela patroa com presentes e não consegue deixar a língua dentro da boca. A empregada acaba jurando em falso, diz que não contou nada à patroa, mas a família não vai conseguir aquilo por muito tempo, pois Paola logo perceberá que está sendo enganada. Enquanto isso, Osvaldo diz a Brígida que o fato de Paulina ter conseguido emprego naquela casa foi obra do destino, mas o rapaz afirma que ninguém precisa se preocupar, pois a acompanhante de Zenaide simplesmente o odeia e não voltaria para ele, nem que fosse o último homem na face da terra. Para encerrar a conversa, Osvaldo pede à empregada que não conte nada a Lulu e diz ter certeza que ela vai ajudar a nova funcionária da mansão em tudo o que puder. Na delegacia,
Amador conta ao delegado que conseguiu conquistar o interesse de Lalinha e deu a ela um nome falso. O detetive acredita que com isso poderá espionar melhor as atividades da família Brasco e tentar encontrar alguma pista sobre Carlinhos. Ele diz ainda que esta é a melhor forma de descobrir tudo sobre Paola. Enquanto isso, Leda vai à mansão procurar por sua arquirrival. A empregada informa que a patroa está em seu quarto, descansando, e a mulher decide ir até lá. E como uma cascavel conhece a outra, Paola, fingida que só ela, abre um sorrisão e chama a outra de querida. Leda diz que precisa conversar com a entojada e coisa e tal, mas Paola determina que a sujeita tem apenas 15 minutos para dizer o que está fazendo ali. A mulher revela que está ali para alertar a amiga sobre a nova secretária, que se chama Verônica, e seu envolvimento com Carlos Daniel. Na comunidade, Isabel diz a Carlinhos que ele não deve abrir a porta e nem falar com ninguém que se aproximar do barraco, pois não quer que o garoto se meta em problemas quando ficar sozinho ali. A mulher avisa que vai comprar pão e leite, mas não deve demorar. Na mansão, Leda diz a Paola que ela deve ter cuidado com Verônica, pois a moça é muito perigosa. Porém, a madame diz que seu marido só tem olhos para ela e não se sente intimidada por outra mulher, pois nunca viu nada rolando entre eles que lhe desse essa impressão. Leda, então, conta que, enquanto Paola estava fora, viu os dois se beijando e avisa que a mulher deve ser esperta, pois a secretária está procurando alguém que a sustente também ao filho dela. A mulher sugere que Paola coloque Verônica no olho da rua sem qualquer consideração, antes que seja tarde demais. E enquanto no cafofo, uma vizinha de Isabel descobre Carlinhos, que está sozinho no barraco, na empresa, Paola reclama de ter que assinar tantos documentos. Depois de assinar tudo, Paola enche Verônica de indireta, mas Rodrigo e Carlos Daniel aparecem e a interrompem. A mulher pede para ir embora para casa, mas os irmãos dizem que ela precisa ficar na fábrica e cumprir suas obrigações. Paola diz que está cansada daquilo e Carlos Daniel sugere que ela, então, peça demissão e deve fazer isso junto a Douglas Maldonado e manda a mulher dizer ao pintor que se cansou dele e de seu irmão Rodrigo. A entojada diz que pode resolver isso uma outra hora, pois precisa ir às compras e coisa e tal, mas Carlos Daniel avisa que ela vai ficar na empresa, nem que para isso ele tenha que impedi-la à força. Nesse meio tempo, a vizinha de Isabel tenta tirar a sopa de Carlinhos, mas o menino conta que não se lembra de nada e a mulher fica mega desconfiada. Na empresa, Rodrigo segura o irmão antes que ele faça uma besteira e enfia a mão em Paola. Depois que a mulher sai, Carlos Daniel dá um ataque de pelanca, dizendo que não suporta nem pisar o mesmo chão que a esposa, e Rodrigo repete a mesma ladainha, dizendo que vai chegar a hora em que os dois poderão trazer a verdade à tona. Rodrigo afirma que, segundo o plano que traçaram, precisam ir imprensando Paola contra a parede, até que ela e a usurpadora caiam de vez. Carlos Daniel tenta defender Paulina, dizendo que a moça até ajudou a fábrica e a família, e conta que está desconfiado de que Paola também vai fugir. Porém, antes de ir embora da empresa, Paola dá uma passadinha na sala de Leda e Verônica, e deixa bem claro que seu marido não é para o bico de nenhuma das duas. Isabel volta para casa e encontra Marina esperando por ela. A vizinha comenta que descobriu sobre o garoto que está no barraco da ambulante. Muito nervosa, Isabel não sabe o que responder. Na mansão, Lalinha pede permissão da patroa para ir ao cinema, e a mulher diz que ela tem o seu aval, mas aproveita para contar que comprou o guarda-roupa novo com seu dinheiro que tinha, pois Carlos Miguel não quis dar nada, e afirma que ele vai pagar caro por isso. Isabel diz a Mariana que Carlinhos é um neto postiço, que uma amiga mandou para que ela cuidasse dele. A noite chega, e Lalinha chega ao cinema com o namorado, e já começa a soltar a língua. No barraco, Isabel conta a Carlinhos que Marina vai contar para todo mundo sobre a presença dele ali, e por isso, precisam ir à polícia no outro dia logo cedo. Depois de muita conversa, o garoto finalmente se convence de que Isabel está correndo perigo, e concorda em ir com ela até a delegacia. Porém, chorando, a ambulante resolve mudar de ideia, e diz ao menino que não consegue deixar ele partir, e quer que ele fique morando com ela. No cinema, Lalinha trata o namorado como se conhecesse o rapaz há 200 anos. Até pipoquinha ela dá na boca do rapaz. O infiltrado retribui com beijinhos nas mãos da moça, mas ela reclama e lasca aquele beijão de língua no coitado. No dia seguinte, Lalinha vai levar suco para a patroa em seu quarto e percebe que ela está furiosa. A mulher reclama, dizendo que seu cunhado quer obrigá-la a ir à fábrica todos os dias, mas ela não nasceu para isso. A empregada lembra que a outra ia diariamente trabalhar e Paola explode, dizendo: "Mas eu não sou a outra, e eles sabem. Por que então me obrigam a trabalhar?" Lalinha diz que a patroa não precisa ir a lugar nenhum se não quiser.
mas ela explica que Maldonado, para aceitar o acordo, exigiu que a usurpadora supervisionasse e assinasse todos os gastos da empresa. Ela diz ainda que o pintor vai fazer o que ela quiser, e os irmãos Bracho não fazem ideia no que se meteram, pois sabe que Douglas está doidinho por ela e não suspeita que ela não é a usurpadora. Feliz da vida com a sua nova arapuca, Paola diz: Douglas Maldonado é arquimilionário, e eu posso fugir para qualquer lugar do mundo com ele. Aquela imbecil da Paulina foi quem pôs tudo a perder. Se eu soubesse onde ela está, estaria disposta a pagar o que fosse para ela voltar para a mansão, caso eu resolva fugir com Maldonado. E enquanto Isabel conta a Antônia que decidiu ficar com Carlinhos, Carlos Daniel vai conversar com o delegado e diz que não teve nenhuma notícia do filho e já está ficando desesperado. O delegado diz que o rapaz precisa ter um pouco mais de paciência, mas o empresário diz que pretende colocar um anúncio no jornal, assegurando que, se Paulina entrar em contato, é capaz de prometer à moça que não vai fazer nada com ela. Paola liga para a casa de Maldonado e pede a Braulio para chamar seu patrão. Antônia diz à irmã que, se o garoto vai ficar, precisa pelo menos pedir esmola. As irmãs brigam feio e Carlinhos escuta tudo de dentro do barraco. Na cidade, Maldonado atende a ligação de Paola e diz que é o eterno admirador da mulher. Ela aproveita para avisar que precisa muito conversar com ele sobre vários assuntos e pergunta se os dois podem se encontrar naquele mesmo dia. O cara topa, e ela, do outro lado da linha, joga todo o seu charme para cima do marmanjo e diz que é uma mulher que precisa muito da ajuda dele. Carlinhos vai falar com Isabel e diz que pode trabalhar para ajudá-la, mas a mulher não quer nem que o garoto peça esmolas na porta da igreja. Carlos Daniel chega à mansão e conta que foi falar com o delegado, mas ele também não tem nenhuma notícia de Carlinhos. O cara afirma que não aguenta mais esperar e gostaria dele mesmo procurar pelo filho. Piedade tem uma ideia e diz ao neto que coloque um anúncio no jornal pedindo que Paulina entre em contato com a família, pois ela poderia ajudar a encontrar o menino. Mas o empresário diz que queria oferecer uma recompensa por qualquer informação sobre o garoto e vai mandar publicar um anúncio, procurando pelo menino. Paola vai ao banco e diz ao gerente que quer tirar todo o dinheiro que tem na sua conta bancária. E na mansão, Carlos Daniel confessa à avó que não odeia Paulina, apesar de não saber o que sente pela moça. Piedade pergunta se o neto está apaixonado pela moça e conta que Paulina ama o rapaz e ela merece o amor dele. No banco, Paola diz ao gerente que quer investir sua grana e coisa e tal, e o sujeito a aconselha a conversar com o marido antes de decidir o que fazer. A mulher avisa que Carlos Daniel nunca interferiu nas suas transações bancárias, e o cara, sendo machista, diz que as mulheres não entendem muito daquele babado. Paola começa a rir e joga na cara do sujeito que ela já provou que é uma exceção, pois foi ela quem conseguiu $2 milhões para salvar a fábrica da família de seu marido. Carlos Daniel, por sua vez, vai à redação do maior jornal da cidade e diz ao atendente que precisa colocar um anúncio bem destacado sobre seu filho, que está desaparecido. Nesse meio tempo, Paola liga para a empresa, enquanto dirige seu conversível vermelho para a casa de Maldonado, e manda a moça avisar a seu marido que ela não vai à fábrica, pois tem um compromisso pessoal. Enquanto isso, o gerente do banco entra em contato com a fábrica de louças, tentando um contato com Carlos Daniel. Quem atende é Rodrigo, que diz que o irmão não está na empresa naquele momento. O cara se identifica e diz ao empresário que precisa falar sobre a conta bancária da senhora Paola Bracho, contando que a mulher decidiu retirar todo o dinheiro que tinha na conta e transferir para o interior. Na mansão, Paola está pronta para seu encontro com Maldonado. No andar de baixo, Lalinha conta a Adelina que tem namorado e foi Paola quem deu permissão para ela se encontrar com o rapaz. A megera desce a escada, mandando a governanta obedecer suas ordens e deixar a mocinha em paz. Lalinha resolve dar aquela puxada de saco na patroa, que avisa que vai chegar tarde. Adelina comenta que não gosta do comportamento da moça, mas felizmente ela está com os dias contados naquela casa, avisando Lalinha para tomar tento e pôr os pés no chão. Na empresa, Verônica resolve perguntar a Rodrigo por que Paola está tão diferente e o cara fica mudo. Enquanto isso, Lalinha e Adelina continuam a discutir, mas a governanta dá outro conselho à empregada, dizendo que Paola vai ser presa em breve e se ela não se cuidar, pode acabar envolvida. Nesse meio tempo, Rodrigo conta toda a verdade para Verônica e diz que a Paola que ela conheceu, na verdade, era uma usurpadora contratada pela verdadeira Paola, e é por isso que a mulher está tão diferente. Ele diz ainda que sabe que a secretária se interessa por seu irmão e coisa e tal, mas a moça diz que não prefere falar daquele assunto, lembrando que tanto ela como Carlos Daniel têm filhos, o que pode ser um obstáculo.
A secretária diz ainda que, na sua opinião, a esposa ideal para o chefe é Paulina Martins. Na casa de Lulu, Paulina lê o jornal enquanto Zenaide assiste TV e acaba encontrando o anúncio publicado por Carlos Daniel. Paola chega à casa de Maldonado, que está encantado com a mulher. Ela diz que foi tratar de várias coisas com o rapaz, e a principal delas é a viagem ao exterior.